Shalom, לכולם ישראליתים, שלום לזרים של גלויים לב, שלום לך, אשר משתתף בתעלה שלנו ביוטיוב. Shalom para todos os israelitas das 12 tribos de Israel. Shalom para os estrangeiros de corações sinceros que amam a Torá. Shalom para você que segue o nosso canal no YouTube. O nosso objetivo é ensinar a Torá, as palavras que saíram da boca do Altíssimo. A Torá é vida. O Eterno disse: escolhe, pois, a vida quando tu guardar os meus estatutos e os meus juízos. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, é com esse objetivo que nós estamos ensinando a Torá. Porque cremos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Altíssimo. E as palavras que saíram da boca do Altíssimo os 603 ordenanças, chamado de estatutos e juízos, Hukim ve'mishpatim. Bom, hoje nós vamos examinar o item 83, levar os devidos sacrifícios nos festivais, nas festas apontadas. Mas antes eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição, ajude-nos a chegarmos até os 1000 inscritos. Por enquanto só temos 630, falta ainda mais 370. Então divulgue esse vídeo, peça para os seus amigos se inscrever no nosso canal, para os seus parentes, e ajude-os a chegar até os 1000 inscritos, para que o nosso canal seja monetizado. Também eu quero agradecer pelas ofertas, pelos dízimos, pelas doações que vocês têm enviado para nós, Isso tem nos ajudado a manter o nosso trabalho espiritual e social das comunidades israelitas aqui no Brasil, no exterior e em Israel. Muito obrigado. Toda Rabá. Bom, então vamos para o item de número 83, levar os devidos sacrifícios nos festivais. Devarim 12, 5 e 6. Devarim 12, 5 e 6. Devarim 12, 5 e 6. Mas o lugar que Yahweh, vosso Elohim, escolher de todas vossas tribos para colocar o seu nome, ali para a sua morada, vós buscareis e ali vós achegareis. E ali trareis vossas ofertas queimadas, vossos sacrifícios, vossos maaser, dízimos, as ofertas alçadas de vossa mão, vossos votos, vossas ofertas de trumá, e os berrorote de vossos rebanhos e de vossas ovelhas. Vamos ler o 7. Ali vós comereis diante de Yahweh, vosso Elohim, e vos alegrareis em tudo. O quanto vós puserdes a vossa mão, vós e vossas famílias, no que Yahweh, vosso Elohim, vos tiver abençoado. Bom, levar os devidos sacrifícios nos festivais. Quando tinha o templo em Yerushalayim, não podia oferecer as ofertas alçadas, as ofertas de sacrifícios, animais, os votos, ofertas de terumá, as primícias das ovelhas fora desse local do templo. Quando não tinha, aí era isento. Nós vemos o caso de Abraham, lá na Mesopotâmia,
E vemos outros casos também, que as Escrituras, os profetas, nos mostram isso. Bom, hoje nós estamos no Galute, no exílio, e o Eterno fala para nós lembrarmos dos seus estatutos e do seu juízo, para que tenhamos vida. Então, você pode enviar aí as suas ofertas, tanto de animais como de prata, de ouro, tá? Para o sacerdote. E, evidentemente, que esse sacrifício de animais nós não fazemos hoje mais. Mas a pessoa pode dar o barror do seu animal para o sacerdote, ele pode vender e transformar em dinheiro. Bom, então, levar os devidos sacrifícios nos festivais. E as festas apontadas, chamada de Hamoedim, começava com o Haggadah Pessa, no 14 de Abib. Depois tinha, no 15 de Abib, o primeiro dia dos Hag Matzot, dos pães asmos. Depois seguia 7 dias, chamado de os 7 dias dos Hag Matzot, e terminava no 7º dia. Era a terceira festa. Né? Primeiro Pessa, primeiro o dia do Hag Matzot, 2, e o último dia do Hag Matzot, 3. E quando chegava no terceiro mês, tinha a colheita do trigo, que era a festa das primícias, chamada de Shavuot, ou seja, a festa em que todos levavam as primícias para o sacerdote, e o sacerdote orava para que houvesse brahá, bênção, nos lares. Depois tínhamos as festas do 7º mês, que eram as festas das frutas, das colheitas das frutas. Começava no 7º mês o Yom Teruah, que era dia de jubilação, de toque das trombetas, de exaltação, de clamor. Era a 4ª festa. Depois tinha o Yom Kippur, que não era uma festa, mas era um dia de jejum, em que jejuava de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Era a 5ª celebração. Depois do Yom Kippur, 5 dias, tinha o primeiro dia da festa do Sukkot, das cabanas. Ia mais 7 dias com o último dia. Então, o Sukkot já era o 6º dia, e o último dia da festa do Sukkot, chamada de Shemini Atzeret, festa do encerramento, era o último dia. Por isso que Salomão diz que a sabedoria edificou as suas 7 colunas. São as 7 festas que o Eterno deixa para nós. E, infelizmente, as religiões arrumaram outras festas, arrumaram outras celebrações que o Eterno não ordenou. Então, quando você faz isso, e segue as religiões, você invalida o concerto eterno. Você invalida o concerto eterno, a agenda do Eterno, que está lá em Vaikra 23, em Levítico 23. Então, você levava os devidos sacrifícios nos festivais, nessa época que eu mencionei aqui. E ali você se alegrava, né? Levava ao sacerdote, e depois você levava o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado com você, e falava para o Kohen, para o sacerdote. Dava o seu dízimo e falava para o Kohen, e a sua oferta, e falava para o Kohen. Eu trouxe a viúva, o órfão, o necessitado, o estrangeiro, né? E o sacerdote repartia com todos. Bom, agora nós vamos para a Torá oral, no tempo de Avraham, no tempo de Isaac, no tempo de Jacob, no tempo de Noa, homens justos que guardaram as palavras que saíram da boca do Altíssimo. Esse item de número, aleluia, 83. Shemot 5, 1 a 3. Shemot 5, 1 a 3. Shemot 5, 1 ao 3.
Shemot 5, 1 ao 3. E posteriormente Moshe e Aharon entraram e falaram a Faraó: assim diz Yahweh, Elohim de Israel: deixa meu povo ir, para que eles possam celebrar uma moed, uma festa, um festival para mim no deserto. Então Faraó disse: quem é este Yahweh, para que eu deva obedecer sua voz, para deixar Israel ir? Eu não o conheço, Yahweh, nem eu deixarei Israel ir. E eles disseram: o Elohim dos Ivrim, dos hebreus, nos encontrou, nos deixe ir por uns 3 dias de viagem no deserto e sacrifique a Yahweh, nosso Elohim, para que ele não faça cair sobre nós com pestilência ou com espada. Bom, então temos uma das festas apontadas no deserto. E os nossos pais levaram sacrifício. É o que eu disse ali no início da minha explicação desse item. Quando tinha o templo, você não podia oferecer nenhuma oferta fora do campo do templo. É outro mandamento. Mas quando não tinha o templo, né, esse caso não tinha o templo ainda, né, era no deserto, mas o Moshe e Aharon diz para Faraó, né, deixe-nos ir para que sacrifiquemos, ofereçamos nosso sacrifício a Yahweh, nosso Elohim, para que ele não faça cair sobre nós com pestilência ou com espada. Amém? Então, hoje não temos o tempo, mas podemos fazer a lembrança, aleluia, desses mitzvot, desses mandamentos. Bom, e agora nós vamos para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus talmidim, homens justos que guardaram a lei, aleluia, que não deixaram nenhuma religião. Aliás, o Eterno nunca deixou religião, nem brahmanismo, nem shintoísmo, nem islamismo, nem judaísmo rabínico pós-templo, nem cristianismo. O Eterno deixou a sua Torá e vai cobrar de mim e vai cobrar de você. Naquele dia é inútil você falar que é de alguma religião, né? O reino dos céus está dentro de nós. Bom, então esse item 83, levar os devidos sacrifícios nos festivais. Lucas, capítulo 2, 41 e 47. Lucas, capítulo 2, 41 e 47. Lucas, capítulo 2, 41 ao 47. Lucas, capítulo 2, 41 ao 47. Ora, seus pais iam a Jerusalém a cada ano para a moed da Pêssega, ou seja, a festa do Pêssego. E quando ele estava com 12 anos, eles subiram a Jerusalém para a moed, para a festa. E quando eles cumpriram a contagem dos dias de Hag Matzot, ou seja, dos pães asmos, ao retornar, o menino Yahushua se atrasou em Jerusalém, e Yahussef e sua irmã, sua mãe, não o sabiam. Mas pensando que ele estava com as crianças na caravana deles, prosseguiram um dia de jornada, e o buscaram entre seus parentes e conhecidos. E ao passo que eles não o encontraram, voltaram a Jerusalém buscando-o. E veio-se passar que depois de 3 dias, eles o acharam na Beit Hamikdash, ou seja, no templo, assentado no meio dos doutores, dos ensinadores da Torá, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. E todos que ouviam, ficavam espantados com sua biná, com seu entendimento, seu conhecimento e suas respostas. Então nós vemos que Yahussef e Miriam, os pais de Yahushua, iam adorar na festa, né? E foram adorar no dia dos pães asmos. Então foram levar os seus devidos sacrifícios ao templo. Ainda que o templo não estava totalmente de acordo
porque era o templo que Herodes mandou edificar, ou seja, reformar. Mas eles cumpriram ali a Torá. Desse item, levar os devidos sacrifícios nos festivais. Shalom, que o Eterno abençoe você e sua família. Que aquilo que eu não pude falar na minha fraca sapiência, que o Elohim Tzvaot, o Eterno dos Exércitos, complete em vossos corações e nos corações de todos aqueles que ainda irão nos ouvir. Brahot Lekulam, bênção para todos.